Fala galera, folgo em vê-los maravilhosamente bem. Olha só, vamos começar então a apostila 2. A apostila 2 ela começa com o ciclo do ouro, perfeito? Então, só que para falarmos do ciclo do ouro, nós precisamos entender sobre o movimento dos bandeirantes. Então, nessa aula, nós vamos falar dos bandeirantes e na próxima aula especificamente sobre o ciclo do ouro. Perfeito? Então, e vou colocar para vocês, durante a aula, do atendimento, o link para que vocês assistam. Então, somado o conteúdo que eu vou dar agora, o da apostila e mais o link do vídeo para vocês, cara, ó, 100%. Agora sim, ó, vocês vão ter que assistir o link, por quê? Porque em cima deste vídeo eu vou cobrar uma atividade valendo nota. No caso do segundo ano eu vou fazer isso. Eu vou avaliar vocês por trabalho que vocês vão me entregar, certo? Então, vamos falar lá sobre os bandeirantes, né? São eles que vão efetivamente encontrar o ouro. Então, bandeirismo, legal? Estava dividido entre entradas e bandeiras, perfeito? As entradas eram de cunho particular, financiamento particular. As entradas eram bancadas pela coroa, certo? As bandeiras, sim, que eram de cunho particular. Então, deleta a primeira parte ali, certo? As entradas eram financiadas pela coroa e as bandeiras eram de cunho particular, perfeito? As entradas, elas vão ocorrer entre o século XVI e o século XVII. Então, eram expedições militares organizadas e financiadas pela coroa a fim de procurar ouro no interior, se tivesse algum problema de invasão, estrangeira, ali, alguma coisa, também se fazia uso. Legal? As bandeiras, elas começam no século XVII. Então, ali por volta de 1601. Eram expedições financiadas por particulares para aprisionar índios, buscar ouro, prata e pedras preciosas e capturar escravos fugitivos. Os escravos fugitivos, eles estão dentro de um sistema chamado sertanismo de contrato. Lembra que eu sempre frisei para vocês que quando nós falamos de Brasil colônia, a expressão sertão significa interior, perfeito? Então, o sertanismo de contrato. Por quê? Porque esses escravos fugidos, inicialmente, se eles não chegassem a um quilombo, geralmente você usava o capitão do mato. Mas quando ele se abrigava, se refugiava num quilombo, então muitas vezes se contratavam bandeirantes para destruir ou destruir o quilombo, e resgatar esses escravos que haviam fugido. Perfeito? Outra pergunta e curiosidade, por que se dava o nome de bandeiras? Perfeito? Bom, porque como essas expedições entravam pelo sertão adentro, sertão interior, o risco era muito grande. Então, por isso, toda expedição levava uma bandeira com a imagem de um santo protetor. Daí o nome bandeira. Por exemplo, se eu pegasse essa imagem aqui, eu poderia fazer um comentário, dizer assim, olha, vamos supor que é a bandeira do santo protetor. Em alguns lugares você ainda vê, por exemplo, estilo ali a bandeira do divino, um exemplo. Ele ia com a bandeira à frente com esse santo protetor. Legal? Bom, quais eram tipos de bandeiras ou de bandeirismo? Era uma de apresamento de índios, sertanismo de contrato, que eu fiz o comentário com vocês, prospecção. E também existia uma que pode aparecer chamada monções. As monções geralmente elas escoltavam, davam segurança a expedições, caravanas que levavam alimentos para um lado para o outro, por exemplo, até no ciclo do ouro, um exemplo prático disso aqui. Legal? Então vamos lá. Vamos falar então do apresamento indígena. Século XVI. Relembrando com os senhores, o que acontece? Os índios foram utilizados, o gentio local, como mão de obra até mais ou menos 1570, certo? Como mão de obra escrava, porque eles continuam dentro do sistema econômico a posteriori. Homens livres que vão se integrar à nova sociedade, como, por exemplo, barqueiro, como guia, legal? Então, o que acontece? Até 1560 se utilizava mão de obra indígena.
Tranquilo? Aí, a partir de 1560, começa-se a utilizar, a ser integrado, né, aqui dentro, a mão de obra africana. Até que por 1570, aproximadamente, o que vai acontecer? A coroa portuguesa vai proibir o apresamento indígena, a não ser por guerra justa. A guerra autorizada pela coroa. Perfeito? Então, se uma determinada tribo resistisse, fizesse algum ataque, então tinha que ter a determinação da coroa. Perfeito? Bom, quando eu também tenho um período lá das invasões holandesas, no Brasil, em Angola, o que vai ocorrer? Eu terei um problema com o tráfico negreiro. Tá, Silne, me explica isso aí. Bom, vamos aqui, ó. Entre 1580 e 1640, Portugal e Espanha tornaram-se um único rei. Legal? E aí, o que acontece? Vai ser um período que nós vamos chamar de invasões. Nós teremos invasões francesas e as invasões holandesas. Ela vai se dar na Bahia e, posteriormente, em Pernambuco. Perfeito? E aí, o que acontece? Quando a Holanda ela se fixa, né, que ela toma Pernambuco, porque ela passa um ano lá em 1624, ela consegue tomar Salvador, fica ali por um ano. Depois ela vai ser expulso. Quando é expulso, eles se reorganizam, criam a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais e fazem o quê? Atacam Pernambuco. Perfeito? Depois que eles dominam Pernambuco, o administrador holandês que aqui estava, chamado Príncipe Maurício de Nassau, ele sugere e ele pede recursos à Companhia Holandesa para poder atacar os entrepostos, as feitorias portuguesas na África, aonde tinha mão de obra escrava. Então o que acontece? Eles vão desorganizar o tráfico negreiro lá na África. Claro, automaticamente vai faltar mão de obra aqui. Então vai ser um período que eu vou utilizar o quê? Novamente, a mão de obra indígena. Perfeito? Então os paulistas vão lá capturar novamente e vão vendê-los para que eles fossem utilizados como mão de obra durante esse período da dominação holandesa lá. Tranquilinho? E aí, seguindo, o que vai acontecer? Como é que eles faziam isso? Eles atacavam as missões, né, os índios desarmados e catequizados, ultrapassando o Tratado de Tordesilhas. Que Tratado de Tordesilhas, Silvio? Simples. Lembra, o Tratado de Tordesilhas, relembrando, é um tratado entre Portugal e Espanha que dividiam as terras descobertas. Até que Francisco de França dizia, não, peraí, Adão não deixou nada no testamento, eu desconheço o testamento de Adão. Então, o que acontece? Eles ultrapassavam a linha de Tordesilhas e, teoricamente, eles estavam apresando o índio nas missões, reduções indígenas, as dos jesuítas. Perfeito? Então, é exatamente isso aqui que estamos falando para você. Em 1664, para proteger os índios dessas invasões, a partir do momento, inclusive, que acabou a União Ibérica, então o que acontece? O governo ibérico, o governo da Espanha, ele libera o armamento para os índios, então apresar índios se torna uma atividade de risco. Perfeito? E aí o que acontece? Em 1651, Portugal reconquista Angola e aí é a decadência do apresamento indígena. A imagenzinha que eu coloco aqui para vocês. E aí o que acontece? Como vai ser a desestruturação não só do apresamento indígena, recuperação lá da África, mas também a desorganização, a concorrência do açúcar holandês. Lembra que a Holanda é expulsa de Pernambuco e ela vai para as Antilhas cultivar um açúcar de melhor qualidade, mais barato para o mercado, né, internacional. Então entra a decadência. Com esta decadência, o que acontece? A coroa portuguesa ela vai incentivar os bandeirantes a encontrarem o quê? Buscarem ouro. Eles nunca perderam a esperança de encontrar ouro, principalmente porque os espanhóis exploravam as suas minas, principalmente Potosí, que ficava aqui na Bolívia, né? e então eles diziam, pô, tem esperança, vamos em busca. Então esse era o objetivo. Nesse mapa que eu estou colocando aqui para os senhores, o que vocês estão vendo? As expedições, tá certo? Antônio Raposo Tavares, Manuel Preto e Antônio Raposo Tavares, Bartolomeu Bueno, Domingos Jorge Velho, Fernão Dias Paz. Então, os senhores estão vendo
exatamente as expedições. Aqui em Santa Catarina, a fundação de Nossa Senhora do Desterro é uma fundação vicentista e o oeste de Santa Catarina também era povoamento vicentista. Então, para vocês terem uma ideia do quanto esses caras partiam, né, em busca de apresar, de encontrar ouro, né, a prospecção. Perfeito? Então, neste primeiro momento, nós falamos de quem? Da bandeira de apresamento. O sertanismo de contrato é o outro, né? Quem eram os contratantes? Senhores de terras e escravos do Nordeste. Qual era o objetivo desse sertanismo de contrato? Combater os índios que não aceitavam a catequese, lembra? A guerra justa, e atacavam os latifúndios. Então, o que acontecia? Eles eram contratados lá naquela guerra justa que estava liberado para eles lá. E a captura de escravos fugidos nos quilombos, né? Os fugitivos, como eu disse para vocês. Quando ele fugia no primeiro momento, mandava-se o capitão do mato, que era geralmente um ex-escravo, né? Então ele ia atrás para trazê-lo. Se ele chegasse a um quilombo, ele não ia. Por quê? Porque a chance dele ser capturado e morto era muito grande. Então, eu contratava. Qual é o sertanismo de contrato mais famoso? É o do Domingos Jorge Velho, que destrói o quilombo dos Palmares. Perfeito? Então, aqui uma imagem para vocês do que seria um confronto, né, entre bandeirantes e um quilombo. Legal? Então, vamos lá. Prospecção. Qual era a de prospecção? Causas. Então, quais são as causas? Crise da produção açucareira, que eu fiz o comentário com vocês anteriormente. A decadência do apresamento indígena, o retorno lá da proibição de apresar índios. O fim da União Ibérica e, como eu citei para vocês, a crise econômica que mergulha Portugal. Porque assim, ó, cara, a União Ibérica foi ruim para Portugal para caramba. Ele perde várias feitorias, vários pontos de comércio. Por quê? Os espanhóis tinham muitos inimigos. Então, quando Portugal e Espanha ficam juntos, os inimigos da Espanha passam a ser inimigos de Portugal. Então, é um problema muito complicado. Então, qual é a solução que eu encontro? A busca de metais preciosos. Aonde eu vou descobrir? Na região das Minas Gerais. Perfeito? Então, isso no que a gente vai chamar da bandeira de prospecção. O uso eram de ferramentas rudimentares. Legal para a época. O ouro de aluvião, perfeito? Que era o que eu encontrava em rios. Aí depois nós vamos lá para as lavras, que é a segunda aula, né? A próxima aula, que efetivamente eu disse para vocês que nós iríamos trabalhar exatamente o ciclo do ouro. Então, quem encontra o ouro? O Bandeirantes. Perfeito? Então, esse cara vai encontrar o ouro. Aqui eu dou um exemplo para você, até de uma extração rústica, que era rudimentar. Essa aqui é a famosa Serra Pelada, né? Vocês já ouviram falar de Serra Pelada. Então, veja só, o formigueiro humano. O que Serra Pelada se tornou? Olha só, um grande lago. Legal? Então, é o seguinte, aqui, neste momento, a gente para essa aula sobre os bandeirantes, certo? O vídeo, grava aí, o vídeo que vocês vão assistir, que eu vou depois colocar lá no WhatsApp para vocês, é o quê? Você vai entrar lá no YouTube, TV Brasil, Histórias do Brasil, TV Brasil, Histórias do Brasil juntos, vão aparecer 10 vídeos, e qual é o que você vai assistir? Você vai assistir exatamente sobre os bandeirantes. Perfeito? Então, a gente se vê mais tarde, se fala mais tarde. Um grande abraço, um beijo para vocês e até a próxima!